Boa tarde a todos e a todas. Muito boa tarde. Os seus deputados estão agora a começar a chegar e eu pedia tentativa de acalmarmos aqui as hostes. Como perceberam, o Sr. Presidente hoje ainda não pôde estar presente no início desta reunião, portanto eu farei essa substituição. Estamos aqui para ouvir a Associação Portuguesa de Direito Desportivo na apreciação, na especialidade da proposta de lei 62, que estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas. É uma primeira de várias que se vão seguir. Eu dava a informação ao Dr. José Miguel Sampaio Nora, que temos aqui connosco hoje, de que a grelha que foi aprovada para esta audição permite-lhe ter uma intervenção inicial de 10 minutos, para que possa expor as suas lógicas inerentes ao debate. Depois entrarão 5 minutos para cada partido aqui presente, sendo que será pergunta-resposta. Portanto, após a intervenção de um partido, tem novamente 5 minutos para poder responder às questões que lhe forem colocadas. Se me for permitido, vai-me desculpar, temos o relógio. Não, é ali. Ah, é ali? É ok, ali. então está distante de mim, alguém controlará isso para mim. Então agradeço-lhe imenso. Dr. José Miguel Sampaio Nora, o microfone é seu. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, não é Sr. Presidente, em substituição. Cumprimento os senhores deputados também. É sempre um privilégio estar aqui a discutir estas matérias e de uma responsabilidade acrescida que me permitam que não deixe de salientar inicialmente. Em segundo lugar, é num dia que percebo que há outros trabalhos e que não poderá ser, apesar da pertinência do tema e a importância do tema. É preciso pôr aqui uma série de motivos que eu acho que são importantes. Todas as leis surgem pelo momento em que vivemos e derivado de acontecimentos que existiram. É óbvio que no caso do futebol há aqui dois acontecimentos muito marcantes nesta lei, que se prende com a questão que aconteceu com o Desportivo das Aves, por força da idoneidade ou não dos seus investidores, bem como também é o caso da venda da cota do clube fundador por parte do Belenenses Clube e da Belenenses SAD, e ainda que a jusante a questão se coloque relativamente à questão agora do Vilafranquense Clube poder também alienar a sua cota. Eu penso que o diploma como os senhores deputados costumam falar, neste circuito legislativo tem vindo a ser aprimorado. Há questões que se colocaram quando a Associação Portuguesa de Desportivo, de que eu sou Presidente da Direção, falou em 12 de dezembro, que não se colocam nesta proposta 62/15, nomeadamente as questões relativas às sanções de inibição de participação em competições profissionais das sociedades esportivas que não cumpram com as suas obrigações com o clube fundador. Há depois outras questões, nomeadamente a questão da integralidade e a questão de o clube fundador poder ter capitais sociais em diferentes sociedades esportivas, que também vejo que já está cautelado isso, e aliás, tendo em conta as nossas propostas, percebe-se que temos seguido uma linha de, não gosto de dizer crítica, mas de sugestões de melhora relativamente ao que tem sido, e de facto essas questões têm sido esbatidas. Neste momento, e centrando-nos apenas, passando este argumento histórico, que eu acho que não pode deixar de ser importante, e digo-vos porque, por exemplo, na realidade brasileira, o caso do Belenenses Clube, Belenenses SAD, é tão vincado que o legislador no Brasil, ainda que no Brasil se chamam SAFs, Sociedades Anónimas de Futebol, o professor José Francisco Mansur, diz claramente que o caso do Belenenses é um caso que o marcou no seu trabalho preparatório da legislação. Por isso vemos que Portugal também é pródigo nesta vertente de dar casuística e de dar exemplos que são seguidos no restante mundo, ainda que no mundo lusófono, porque a língua é o que nos une. Em primeiro lugar, e pegando na proposta de lei, indo diretamente à proposta de lei, e aliás a professora Maria de Fátima Ribeiro também sugere isso, penso que não é tão relevante falar de que os capitais sociais, no seu artigo 10º, os capitais sociais variem consoante a forma societária. Explico porquê.
como é o conhecimento dos senhores deputados, nós temos 2 tipos de limites no que toca ao capital social. Um primeiro no que toca à forma societária que optam, ou se é a sociedade desportiva, anónima desportiva, ou se é a sociedade desportiva unipessoal por cotas, e também consoante a competição em que participam. É desde logo sugerido a questão na Primeira Liga, da Segunda Liga, nas ligas não profissionais, e depois posteriormente também é admitida a constituição de sociedades desportivas e fixado o capital social no que toca a competições amadoras. Eu acho que, e na minha opinião, tendo em conta que o capital social, como nós todos sabemos, ou maioritariamente saberemos, é uma questão de depósito no momento da sua constituição ou da alteração, e depois a sociedade desportiva fará uso, no que toca às participações em dinheiro, dessa situação, eu penso que a única divergência que deve existir se prende com a competição em que participam e não a forma societária em que estão constituídos. Essa é a minha opinião, e posso explicar, por exemplo, na Primeira Liga, que é de facto a mais vincada, as sociedades anónimas esportivas terão um capital social mínimo de 1 milhão de euros, ainda que o possam deferir, como é do conhecimento dos senhores deputados, em 50% no prazo de 2 anos ou 24 meses. E as sociedades desportivas unipessoais por cotas é apenas 250 mil euros. Eu, na minha proposta, falei aqui do valor mais baixo, mas a minha ideia é óbvio que é um valor meramente indicativo, é o que os senhores deputados entenderem, mas eu acho que não faz sentido esta distinção e, felizmente, tenho tido a professora Maria de Fátima Ribeiro concorda plenamente com a minha posição. Outro ponto muito importante prende-se com o artigo 13º, e aqui bem vincada à realidade do caso Clube Belenenses SAD, que eu reconheço que sou um pioneiro porque o Tribunal decidiu de forma diferente da minha, ainda que eu tenha dificuldade em encontrar respaldo na lei, porque quando a norma diz, na lei atual, um clube fundador não pode ser detentor de uma porcentagem inferior, eu acho que a lei é claramente imperativa, não diz o clube não pode, o clube tem de ter, fala em 10%. Eu acho que é uma lei imperativa. Por isso, tendo em conta esta legislação, esta questão, esta norma, como está, e o argumento literal que está presente na lei atual das sociedades esportivas, não podemos ter outra opinião que todo e qualquer negócio que vá para além destes limites mínimos, que na proposta de lei passa para os 5%, e que na altura, na última lei das sociedades esportivas, vinha até aos 10%, é nula e desprovida de qualquer efeito. Na minha opinião, ainda que o Tribunal, como eu disse, tenha tido uma opinião diferente da minha e a relação de Lisboa o confirmou, por isso é apenas a minha opinião. Agora, eu entendo que nesta proposta, no 13º, é óbvio que há aqui um upgrade, que é a questão de criar um regime sancionatório contraordenacional para quem detenha menos do que 5% do capital social, mas não cria o efeito, não define o efeito expressamente para essa venda para além do limite mínimo. E eu acho que a lei deveria fixar também isto. Tenho defendido isto e todas essas posições, e acho que era importante que a lei o fizesse e que não deixasse à míngua de quem fosse interpretar esta lei. Aliás, porque percebemos, porque infelizmente o Tribunal não entendeu, quanto a mim, da forma correta, e tenho dificuldade em encontrar respaldo na lei para esta interpretação do Tribunal. Quanto a mim, e é preciso também reforçar a minha posição, a professora Maria de Fátima Ribeiro, por exemplo, que é uma professora de Direito da Universidade Católica do Porto, define que acha que esta proposta de venda para além do limite mínimos é completamente aceitável, mas ao invés, o professor Dr. Ricardo Costa, que é neste momento juiz do Supremo Tribunal de Justiça, define que, havendo essa venda para além dos 10% e dos limites mínimos legalmente estabelecidos, poderemos incorrer no caso de dissolução automática, que até o Ministério Público deveria agir ex officio nessa questão. Eu nisso tenho uma posição um bocadinho mais moderada, acho que deve ser declarado efeito nulo. Agora, a dissolução automática não acompanho, mas há aqui pontos de contacto, como eu expliquei. Depois há o artigo 18º, que, quanto a mim, espero não me estar a alongar,
o artigo 18º não, já está, concordo plenamente com a posição que inicialmente não vinha na proposta, quando em sede de Secretaria de Estado do Desporto falámos sobre isso, mas neste momento concordo plenamente com as questões, até porque há questões, é óbvio que a realidade, nós vivemos muito da realidade e a lei não pode estar distante da realidade e o ponto de partida. E temos casos em concreto que nos obrigam a pensar desta forma. Espero não ter excedido o meu tempo. Não, mas está perfeito. Ainda tenho mais um minuto, se quiser. Não, para já não. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Dr. José Miguel. Eu já agora quero lhe dizer que induziu em erro, porque na verdade não vai ser pergunta-resposta, mas sim, os partidos vão ter 5 minutos cada um para abordar e fazer questões e o Dr. José Miguel vai responder no final. Está bem? Pronto. Fui eu, não, eu li mal a grelha que tinha aqui. Mas também não discordo. Pronto, que foi enviada. E, portanto, respeitando aquilo que também tem sido a prática desta comissão, a prática decidida pelo Presidente de dar primeira palavra ao maior partido da oposição, ao PST, e eu então passava a palavra ao deputado Rui Vilar para 5 minutos de intervenção, por favor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo e dizer-lhe que para nós é que é um gosto contar com a sua presença e com a presença da Associação que representa para nos ajudar neste debate profícuo e importante para a indústria do futebol. E digo indústria não por acaso, porque de facto já é um setor que alia uma componente já com bastante impacto económico e que merece que seja regulado e uma atenção devida por parte do Governo e do Parlamento. E, portanto, não foi por acaso que o PSD também votou favoravelmente na discussão na generalidade a esta proposta de lei, porque, de facto, entendemos que é um assunto da maior importância. Apesar do Governo só ter reunido o grupo de trabalho uma vez, já nos chegou o texto que estamos a discutir e pelo que percebi da sua intervenção, no geral, as principais questões estão resolvidas. Havendo aqui e ali algumas notas de sugestão que eu também sugeri e pedia, se fosse possível, que nos enviasse por escrito para depois as equacionarmos e até tentarmos inserir como proposta de alteração. Sabemos que o setor desportivo, e quando falamos mais em setor desportivo e em SADs e em SEDUCs, estamos mais focalizados no futebol, mas, sendo também Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, eu perguntava-lhe se não acha que este tipo de legislação não levam a que as exigências que esta legislação, que constam nesta legislação, não vão afastar e tornarem mais difíceis as condições de outros desportos, nomeadamente aquelas modalidades que de forma comum chamamos as modalidades de pavilhão, se estas exigências não vão ser demasiadas, tendo em conta que são modalidades que não originam tanto recurso económico como o futebol. Depois também gostaríamos de saber se a vossa opinião relativamente ao facto ao estabelecer-se uma obrigatoriedade de constituição em sociedade esportiva para a participação em competições profissionais, se não acham que possa haver aqui outra forma encontrada para os clubes que não constituam esta sociedade poderem também participar. Ao quadro sancionatório, perguntamos se consideram ou não que algumas das exigências se mostram compatíveis com as sociedades desportivas. Consideram que nesta proposta está efetivamente assegurado o objetivo de prevenir fenómenos de fraude, de conflitos de interesse e de branqueamento de capitais. Pergunto também se consideram que as alterações apresentadas vão no bom sentido, isto é, se consideram que a proposta do Governo, tal como se encontra, vai garantir que a lei produza efeitos práticos no sentido desejado, ou seja, se esta proposta vai permitir alcançar um regime mais eficaz e eficiente a esta indústria e mais transparente e sustentável, ou se por contrário consideram ser necessário e gostariam de ver plasmadas na lei alterações a estas propostas que consideram ser fulcrais, ou seja, fundamentais.
e se sim, quais, de forma mais concreta. Gostaríamos também de saber a vossa opinião sobre o facto desta proposta não permitir que as autarquias possam subscrever o capital social das sociedades esportivas, ao contrário do que se verifica no regime jurídico ainda em vigor, mantendo apenas essa possibilidade para as regiões autónomas. E, por fim, relativamente à idoneidade, de acordo com o artigo 34, refere no seu número 1 que os detentores de participação qualificada e os titulares dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades esportivas são pessoas com idoneidade. E o número 2, para efeitos do número anterior, considera-se idoneidade a aptidão para a qualidade do exercício de determinada função, aferida pela probidade, características pessoais, modo de atuação e situação profissional e financeira. Eu gostaria de saber se consideram que estamos, sem sombra de dúvida, perante estas características, critérios de natureza objetiva ou se acham que devemos ir mais além. E era só. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passava agora então ao Partido Socialista. Dou a palavra ao Deputado Pompeu Martins para 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. José Miguel Nora, Presidente da Associação Portuguesa de Direito Esportivo, e começava por saudar a colaboração que tem prestado nesta matéria, quer a sede do Governo, quer agora na Assembleia da República, e ainda o trabalho formativo que a Associação Portuguesa de Direito Esportivo tem levado a cabo no nosso país, em parceria com entidades públicas, nomeadamente com diversas universidades, em temas tão importantes quanto a igualdade de género, a natureza laboral associada ao desporto, a luta contra o racismo e a xenofobia, a saúde esportiva, enfim, entre tantos outros que têm trabalhado, e portanto fica aqui um sublinhado e um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a vossa atividade, que entendemos que é da maior importância para o ambiente esportivo que vivemos no país. Por seu turno, também saudamos a opção do Governo em ouvir os diferentes agentes desportivos para levar por diante esta proposta de lei sobre o funcionamento das sociedades esportivas, demonstrando uma atitude de abertura e uma manifesta crença naquilo que deve ser um processo legislativo desta natureza. Estamos também com apreço a decisão do Governo ter feito isto por via de uma proposta de lei e não de um decreto-lei, o que nos permite agora aqui a todos poder contribuir para melhorar e aperfeiçoar o documento que está aqui em apreço. O tempo, conforme o Dr. José Miguel aqui já referiu, o tempo e as sucessivas práticas vieram a demonstrar a necessidade de alterar a legislação em vigor. Como sabemos, cerca de 20% das sociedades esportivas constituídas até hoje foram extintas ou estão a caminho da extinção, insolvência ou dissolução, e arrastaram com elas situações muito difíceis dos clubes fundadores, com situações quase irresolúveis. Esta proposta vem no sentido de promover um reequilíbrio de direitos na relação entre os clubes e as sociedades esportivas, em consonância, inclusivamente, com o que já estava previsto na Lei da Atividade Física, na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, no número 2 do artigo 27, onde já se previa, e cito, a salvaguarda, entre outros objetivos, a defesa dos direitos associados do clube fundador, do interesse público e do património imobiliário, bem como o estabelecimento de um regime fiscal adequado à especificidade destas sociedades. E, portanto, é também a respeito pela Lei de Bases do sistema da atividade física e do desporto que esta proposta de lei acontece. É uma preocupação central também garantir ao clube fundador, por um lado, o direito de veto sempre que estejam em causa questões como a identidade do clube, o historial do clube e o próprio património, ao mesmo tempo que os seus associados veem, que era um dos problemas que existia, veem reforçada, do seu ponto de vista de transparência, a possibilidade de participar nos órgãos da administração, o que vem facilitar a comunicação entre as sociedades esportivas e o clube fundador e, naturalmente, os sócios do clube fundador, para que haja conhecimento absoluto em todo o tempo. Temas com relevância na sociedade portuguesa
com crescente relevância, como por exemplo a igualdade de géneros, também estão vertidas nesta proposta. Eu penso que a Associação, já agora pediria a vossa opinião sobre isso, a Associação tem trabalhado também estas questões de género, de que forma é que, embora em regime transitório 20%, para depois passar a 33%, a um terço, da presença portanto, dos dois géneros nos órgãos da administração, isto de facto no nosso entendimento, é um avanço na política de igualdade de género, mas gostava também de ouvir a vossa opinião sobre isto em concreto. E sobre a transparência e a idoneidade dos intervenientes, é outro dos focos, como aqui também já foi referido, sublinhando aqui a existência de um quadro sancionatório e das respectivas entidades fiscalizadoras, para que haja também alguma clareza na forma como as sanções podem ser aplicadas e por quem e em que circunstâncias. Estamos, no nosso entendimento, perante um diploma transformador da realidade esportiva, salvaguardando um clima de respeito mútuo e de preocupação pela essência do espírito desportivo e as demais demandas do que é o nosso avanço do processo civilizacional. A pergunta que lhe deixava para terminar, de alguma forma, o Sr. já aqui respondeu a ela, que tem a ver com as alterações propostas pela Associação ao artigo 13º, que me pareceu também, de facto, algo que poderá clarificar esta relação entre o clube fundador, no que diz respeito ao capital social, entre o clube fundador e as sociedades desportivas, para que depois não aconteçam situações como aquela que aqui nos ilustrou. Já agora, se pudesse ilustrar com casos concretos, eu penso que todos nós, deputados, ficaríamos mais conscientes deste pedido de alteração que eventualmente poderá colher e ser mais um contributo da Associação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao deputado do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias, também para 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e Senhores Deputados, começo por cumprimentar a Associação Portuguesa de Direito Desportivo na pessoa do Sr. Dr. José Nora e, obviamente, agradecer a sua presença nesta comissão para escutarmos e partilharmos algumas questões no âmbito da PPL 62. Ora, de imediato, gostaria de questionar a Associação, de um ponto de vista geral, qual a opinião face à PPL 62. Isto é, se julgam útil se a PPL 62 pode ser uma mais-valia na regulamentação das sociedades desportivas, tal como se pensam que vai ou não ser eficaz para combater situações que, infelizmente, temos assistido no desporto português. Ou seja, vem esta proposta salvaguardar a transparência relativamente à atuação das sociedades desportivas e dos seus investidores? Por outro lado, na vossa opinião, que matéria fica por tratar e onde pode e deveria a proposta ir mais longe? Gostaria também de questionar se concordam com o plasmado no número 2 do artigo 2º, que estabelece a obrigatoriedade da constituição em sociedade desportiva para a participação em competições profissionais. A criação de uma competição profissional que, à partida, exclua os clubes que não se pretendem constituir em sociedades desportivas, levanta problemas em termos de respeito pelos direitos desportivos obtidos no âmbito das competições não profissionais? Ou deveria, pelo menos, existir um período transitório para a criação de sociedade desportiva? Gostaria que partilhasse a sua opinião connosco, por favor. E mesmo em relação ao artigo 2º, tem a apresentar alguma melhoria ou alteração em relação ao artigo 3º, e não sendo eu um jurista, mas não concordam, ou se concordam ou não, com a amputação do segmento de redação atual, isto porque numa eventual alteração ao Código das Sociedades Comerciais ou ao Código dos Valores Mobiliários e com a aprovação desta proposta de lei, poderia suscitar dúvidas sobre que versão a aplicar. Pode comentar, por favor? Em relação ao artigo 4º, formas de constituição de sociedades desportivas e transformação, a linha B do número 1 prevê que uma sociedade desportiva possa ser constituída por transformação de um clube desportivo. Contudo, gostaria de trazer à colação um exemplo, mais precisamente na Madeira, e que se prende com o Madeira Handball SAD, que tem a particularidade de ser constituído por 3 clubes. O que podem partilhar sobre este exemplo? Relativamente ao artigo 6º, concorda que poderiam estar mais explícitas as regulações entre o clube fundador e a sociedade desportiva, nomeadamente a existência de um horizonte temporal
por forma a não criar incerteza ou aleatoriedade. Já em relação ao artigo 6º dos acordos parasociais, levantam alguma questão ou, no vosso entender, concordam que este tipo de acordo é suscetível de controle e deve ser comunicado à sociedade. Agora, em relação às dúvidas ou alterações que levantam no contributo que nos fizeram chegar e que muito agradecemos, o que podem partilhar a respeito do artigo 10º. Podem explicar a vossa opinião de que os capitais sociais mínimos devem variar em função da competição desportiva em que se participa ao invés da natureza da sociedade desportiva? Já em relação ao artigo 13º, se conseguem também melhor explanar a vossa sugestão de que se deve estar expressamente clarificado a nulidade de qualquer venda para além dos mínimos? Afirmo, entretanto, que, e desde já, que concordamos plenamente com a vossa proposta. Uma vez mais, agradecer os vossos contributos e a vossa presença na Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos todos dentro do tempo regulamentar. Eu passava então, por fim, já que não temos nenhum deputado de Iniciativa Liberal, eu passava então a palavra à deputada Alma Rivera pelo PCP. 5 minutos também. Muito obrigada. Sim, continue. Muito obrigada, Sra. Presidente em funções. Queria cumprimentá-lo, agradecer também aqueles que foram os contributos aqui trazidos e, em geral, os contributos que a Associação tem podido aduzir aqui a esta discussão, mas também a outras de maior importância. Nós temos uma reflexão de fundo que tem a ver com o facto de se dever conservar o caráter associativo, a gênese dos nossos clubes, não é? E nesta medida essa proposta acaba por ficar a meio caminho, não põe em causa nenhuma daquelas que foram os elementos estruturantes que na altura nos fizeram posicionar contra o atual regime, que tem a ver com a obrigatoriedade da Constituição como sociedade desportiva para estar na Primeira Liga, por exemplo, mas, por outro lado, também valoriza mais o papel do clube e a maior segurança também ao clube para que eles não sejam arrastados pelas sociedades desportivas e, portanto, assim também se extingam e dessa forma também se põe em causa esse caráter associativo e popular que nós achamos que é importante e que é uma componente também da nossa identidade e da nossa cultura. E, portanto, nessa medida há aqui avanços. Julgo que é uma questão, mas julgo que estaremos de acordo que há de facto avanços na valorização do clube fundador em si e também na relação que se estabelece com a sociedade desportiva. A opção por este regime controle nacional é o que dá alguma consequência a essas decisões e, por um lado, também nos parece a nós que é sempre mais eficaz, muitas vezes, que outros regimes que se adotam. Portanto, nessa medida, achamos que é uma proposta, no geral, equilibrada. Agora, entendemos que se perdeu a ocasião também para fazer uma discussão um bocadinho mais aprofundada desta ideia de um critério que não é desportivo e que é meramente financeiro para aceder a determinados patamares do desporto. E então gostaríamos também de ouvi-lo, se era possível, se não seria importante que a propósito desta PPL nós pudéssemos também alargar um pouco mais a discussão e pôr em causa outros preceitos ou outras lógicas, paradigmas que, entretanto, também foram sendo dados como adquiridos e que, a nosso ver, não deviam ser assim tão facilmente. E, portanto, era estas questões que queria colocar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz foi por segundos que eu não lhe passei a palavra, mas passo-lhe agora para os seus 5 minutos a que tem direito. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os
intervenientes aqui. Dizer que a Iniciativa Liberal já manifestou a sua concordância relativamente a esta proposta, que merece contributos de variadíssimos setores, de entidades deste setor. Dizer também que aguardamos com grande expectativa os contributos que em sede de especialidade serão dados, para que este novo regime das sociedades esportivas valorize e prestigie o nosso futebol. Satisfaz-nos também verificar o reforço dos requisitos de idoneidade com um conjunto de requisitos, quer no domínio judicial, quer no domínio fiscal, que são detentores de participação qualificada no capital social. Isto porque, do nosso ponto de vista, sublinhamos que são igualmente reforçados os mecanismos de transparência, que é um tema que à Iniciativa Liberal é bastante caro. Dizer também que é fundamental a publicitação de contas e divulgação dos contratos de sociedade, bem como da composição dos corpos gerentes e dos acionistas com posições qualificadas, e vemos também com grande agrado a recuperação do equilíbrio de direitos entre os clubes e as sociedades esportivas. Ainda assim, estamos convictos que esta proposta ainda é passível de ser melhorada e, para isso, colocaria-lhe algumas perguntas. Desde logo, se considera que esta proposta de lei responde às exigências crescentes da evolução do futebol português? Até que ponto é que a chamada indústria de futebol pode negociar com o novo quadro legislativo que se propõe agora? Se entende que os conflitos de interesse ficam clarificados com esta proposta? Se considera que o equilíbrio entre direitos e deveres na relação entre os clubes fundadores e as sociedades esportivas fica assegurado? Se lhe parece positiva a possibilidade que se abre daqui para a frente dos clubes poderem optar por sociedades esportivas, sociedades por cotas com vários sócios, sociedades unipessoais por cotas ou sociedades anónimas unipessoais? Se ficará salvaguardada a fiscalização preventiva de futuros investidores no futebol? Perguntar também se a nova plataforma de combate à manipulação de competições esportivas, que está ainda por criar, será a melhor entidade de fiscalização e escrutínio dos novos investidores. E, por último, se o regime sancionatório introduzido neste momento, para quem não cumpra as obrigações legais, lhe parece o mais adequado. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que já não temos cá ninguém, do Bloco, portanto, eu passar-lhe novamente a palavra, Dr. Miguel Nora, para 10 minutos, mas temos aqui ainda mais algum tempo, se for caso disso. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não for, algum deputado que não for, peço desculpa, porque isto de facto é uma dinâmica muito rápida, é isso. Vou começar pelo primeiro, o Dr. Vilar, e relativamente à questão do impacto económico. É óbvio que falou aqui das sugestões por escrito, nós apresentámos algumas, é óbvio que quer a Associação, quer eu próprio estaremos sempre disponíveis nestas e outras matérias que entendam relevantes. Agora, esta é particularmente querida porque é uma área em que um advogado trabalha bastante, já constitui 4 sociedades esportivas, já aconselhei, e vou sabendo mais ou menos a mecânica da situação. O Sr. Deputado falou aí que isto seria uma proposta muito centrada no futebol. É óbvio que o futebol, e a expressão eu escrevo semanalmente no Jornal Record sobre questões jurídicas à quarta-feira, o futebol é verdadeiramente o grande contribuinte relativamente aos outros. É óbvio que a nossa preocupação aqui deve ser uma preocupação mais ampla, como o Sr. Deputado disse, de abranger outros esportes. Ainda antes do Sr. Deputado Jorge Galveias falar da questão, eu lembrei-me logo da questão da Madeira SAD. As primeiras sociedades esportivas em Portugal aconteceram, sobretudo, o Madeira SAD no handball e o Porto Santense no hóquei. Depois acabaram por não continuar, pelo menos a parte do Porto Santense, e não é nada de inédito, porque, por exemplo, nós vemos as ligas profissionais aconteceram primeiro no basquete e no handball e só depois no futebol, na vertente que ainda hoje subsiste. E esse é um ponto muito importante, que a legislação e o modelo está feito no que toca ao desporto e não ao futebol. Sugestões para no fundo, sermos mais inclusivos, usando a expressão, com outros desportos, ou desportos das modalidades, que eu detesto a expressão, ditas amadoras, porque não é verdade, porque cada vez há mais contratos profissionais e nós sabemos. E eu acho que aquela sugestão que eu faço de que o capital social deve divergir consoante a competição e não consoante a natureza, consoante o modelo, e falámos aqui, por exemplo, do exemplo da Primeira Liga, de 1 milhão para as SADs ou 250 mil para as SEDUCs,
dependendo do modelo de capital social, nós conseguimos ser mais ou menos inclusivos face a outras modalidades. No que toca à questão que quase todos me colocaram relativamente ao artigo 2º, número 2, é óbvio que temos que perceber que era expectável no regime das sociedades esportivas de 2013 que o que nós verdadeiramente queríamos era usar uma expressão que na gíria do futebol se usa, que é dar músculo. Tínhamos o esqueleto definido e queríamos dar ali um upgrade, um acréscimo e tudo isso. Agora é óbvio que se percebe que a ratio legis desta norma em 2013 foi uma questão meramente fiscal, porque se pôde tributar as sociedades desportivas de uma forma diferente que não se poderia tributar as associações desportivas, ainda que sujeitas à questão do regime especial de gestão, que era o regime que vigorava na altura. E, quanto a mim, e aproveito para dizer, sei que falámos nessa questão com outros deputados, como o Dr. Rui Vilar, que tem a ver com a questão de... Esse regime especial de gestão já era um regime bastante eficaz e um regime que tutelava eficazmente as questões, nomeadamente os perigos e a atividade fiscal das sociedades. Mas que chegámos a um ponto, e eu recordo uma situação em concreto, que era a questão dos seguros que há para os administradores das sociedades esportivas e que não havia para os vice-presidentes e presidentes, por exemplo, a sua responsabilidade na sua atividade nos clubes. Mas é importante nós percebermos isso. Eu, da minha parte, sou completamente de acordo que não seja obrigado a uma sociedade esportiva estar constituída quanto tal para poder participar na competição. Eu não me referi neste tipo porque é uma questão que já vem de 2013. Mas eu concordo, se for essa a vontade política da Assembleia da República, eu acho que se pode fazer, porque o regime especial de gestão, como eu disse, já era plenamente eficaz. Agora, eu acho é que o Estado, em termos de angariação de receita fiscal, fica muito mais fragilizado do que fica tributando alguém enquanto sociedade esportiva. Mas eu não falei, não é porque concordo com a solução, é uma solução que já vem de trás e eu quero explicar isto claramente. No que toca à prevenção da fraude, eu penso que foi dado aqui um passo importante. E a vertente de incluir no grupo de trabalho que levou a esta proposta entidades como a CMVM é uma mostra clara de que há essa preocupação da transparência. Quanto ao quadro societário, e isso foi falado também com a sancionatória, desculpe, há uma outra coisa que eu quero falar. Há aqui uma norma, que é a norma das sanções acessórias, que se fala única e exclusivamente de pessoas individuais. E eu acho que não podemos deixar de considerar, além das sanções individuais, o quadro coletivo da entidade, enquanto incumpridor. É óbvio que, como disse o Sr. Deputado Pompeu Martins, que agradeço, a questão de reequilíbrio de forças foi claramente. E respondendo desde já à Sra. Deputada Alma Rivera, eu acho que a alma associativa dos clubes foi desde a primeira hora, quando eu, enquanto Presidente da Associação Portuguesa Desportiva, fui apresentar cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, ele disse-me logo, uma das coisas que eu desejo num quadro legislativo é que os clubes não deixem de ter a sua vertente associativa e tudo isso, que de facto, como as sociedades anónimas esportivas, enquanto entidade comercial visa o lucro que a outra não visa, é uma coisa que não pode deixar de existir. E é óbvio que, na minha visão, enquanto jurista, as duas entidades têm que estar ali praticamente em sintonia para as coisas acontecerem de forma correta. E, pegando também no que a Sra. Deputada falou, a questão do veto. A questão do veto também é uma questão que já vem da lei anterior de 2013. A questão de, por mais pequena que seja a percentagem, falando numa linguagem mais corrente, o clube tem sempre que votar favoravelmente em questões identitárias como o símbolo, o nome, o estádio, a mudança de estádio, a sua dissolução, são provas de que a vertente do clube acontece e essa importância mantém-se. Agora, no meu entender, acho que a questão está na forma como os clubes entram na negociação. Há uma expressão, que muitas vezes se diz, que é a expressão dos dedos e os anéis. Muitas vezes os clubes entram na ótica de constituir uma sociedade esportiva, não porque querem dar músculo à sua atividade, mas porque são uma situação gravíssima. E por força disso, avançam em acordos verdadeiramente leoninos que o prejudicam
indiretamente. E acho que os clubes, de facto, e não querendo fazer aqui propaganda à minha atividade, acho que um advogado é a pessoa certa para ajudar um clube e não ser uma coisa feita por dirigentes. Eu acho bem, tira esta vírgula. Acho que precisam de ajuda especializada e acho que se há entradas de capitais relevantes no que toca à questão de compra de ações, que é assim que se chama, a senhora deputada, não sei se sabe como se constitui, mas sabe, é um aumento de capital, por força daquela divergência que falámos, e depois a partir daí aliena-se uma parte depois da transformação. Mas de facto eu acho que os clubes têm que ter uma visão diferente. Agora, como a senhora deputada também subentende na sua questão, são amadores, não são profissionais, não têm essa obrigação dessa visão, ainda que eu tenha conhecido muitos presidentes de clubes desportivos que tenham efetivamente essa visão, sem qualquer tipo de formação para tal. A questão do Dr. Rui Vilar também me coloca aqui, que é a questão das autarquias subscreverem o capital social. Eu recordo que no início as sanções, as SADs, as cotas das sociedades esportivas só podiam ser apreendidas, em regra, não podiam ser apreendidas por ninguém nem penhoradas, só poderiam ser, há um acórdão do Tribunal Superior de Justiça que fala, da altura de 98, 99, que as associações de municípios o podiam penhorar. Agora não, neste momento só as autoridades administrativas, é óbvio que se percebe, AT, Instituto Social, e é nessa vertente. Agora, eu, completamente de acordo, reconheço que as autarquias devem e podem ser subscritoras de capital social das sociedades esportivas, sobretudo no meio em que intervêm, até porque um município é claramente uma entidade identificadora do clube, ainda que haja alguns municípios que o clube e os municípios não andem de boa saúde, pois, e de facto eu da minha parte reconheço isso e acho que é importante. Agora, acho que essas questões e as questões derivadas da lei dos compromissos, as questões derivadas das aprovações e das consultas prévias e dos mecanismos de contratação têm que ser adaptados também à realidade, nomeadamente na demora do processo e decisão. Mas acho que é uma boa sugestão e agradeço que a tenha colocado, porque de facto são pontos muito importantes. Só para terminar ainda na sua vertente, a questão da prevenção da fraude. Eu acho que foi avançado aqui com a questão da criação de uma entidade para supervisionar, ainda que dentro do IPDJ. Eu achei que era bom replicar o modelo que este Governo aplicou com a APCVD na violência do desporto, algo externo, acho que era importante, mas não me quero meter nessas questões políticas, estou aqui para falar de questões jurídicas e não de questões políticas. No que toca ao artigo 34, a idoneidade, que foi a última questão que me colocou, eu concordo plenamente com a norma. As normas são feitas para ser gerais e abstratas e abranger o maior número de casos e o maior número de situações. Por isso eu acho que é claramente salvaguardado por 84. Não há leis, não há formulações de textos legais perfeitas, mas pronto, mas é o que temos e acho que para o efeito salvaguarda e bem. Senhor Deputado, Dr. Martins, agradeço o que disse sobre a APDD. De facto foi uma preocupação que nós tivemos de falar em temas menos pomposos, digamos assim, falar em temas mais prementes, e de facto elencou, e agradeço-lhe muito as questões que levantou. Quanto às SADs e ao reequilíbrio de direitos, eu acho que é importante haver aqui um reequilíbrio de direitos, até porque expliquei a lógica que precede a construção da sociedade, e isso é importante, mas é importante também que, se calhar, quando me falam muitas vezes que este diploma podia ser melhor, este diploma inequivocamente faz uma melhora muito grande ao que estava em causa. É preciso perceber que temos 10 anos de diferença e a legislação mudou muito e a realidade, então, nem precisamos de falar. Se nos dissessem cá há uns anos que íamos ficar fechados em casa durante um mês e meio, ninguém acreditava, estivemos há muito pouco tempo. Por isso, eu acho que a realidade o obrigou a que tivéssemos esta iniciativa legislativa e, como disse bem, também concordo, que ser uma proposta de lei é muito mais, abre um espectro de discussão muito maior do que abriria se fosse num espectro governamental, não uma crítica nesse sentido, mas um enaltecer dessa questão. Acho que é importante ver a questão do reequilíbrio de direitos, acho que é salvaguardada, mas tenho receio, sou sincero, que este reequilíbrio de direitos obrigue aquilo que no fundo é o chamado virar o jogo.
podemos ter, em vez de uma ditadura ditadura, entre aspas, claro, das sociedades esportivas, termos uma ditadura da parte dos clubes fundadores. E eu acho que é importante ver, basta abrir os jornais e percebemos todos os dias que clubes e sociedades esportivas estão com as avessas, às vezes por coisas ridículas, como o uso de um autocarro, e acho que é importante salvaguardarmos também esta questão e ter aqui uma ditadura, uma vigilância permanente, digamos assim, no sentido disso mesmo. Acho que o quadro sancionatório é importante e no que toca à igualdade de género, eu acho que estou completamente de acordo. As pessoas em quem eu confio mais no âmbito profissional são mulheres, por isso não me choca nada, pelo contrário, eu acho que é uma questão natural para o que estamos a tratar aqui e acho que faz todo sentido, até porque há cada vez mais mulheres nas administrações das sociedades esportivas, não é na globalidade. Se calhar se todos perguntássemos ao presidente do clube do que somos adeptos, se calhar insultávamos ou tratávamos coisas, mas eu não concordo nada. Eu acho que as mulheres hoje em dia têm tanta competência como os homens e acho que é por mérito, não é preciso haver uma lei, é preciso haver, acho claramente que faz todo sentido, na minha opinião. Penso que já fui respondendo a algumas perguntas também do Dr. Jorge Galveias. Já falámos também aqui da questão do artigo 3º. O direito subsidiário eu acho que não pode ser de forma diferente, porque é legislação comercial, não podemos. No que toca aos acordos parasociais, é preciso perceber que o acordo social acontece entre todos os sócios de uma determinada sociedade esportiva. Não acontecem só entre o clube fundador e a sociedade esportiva. E é óbvio que eu sou completamente a favor da transparência, aliás, todos falaram completamente. A transparência não deve ser apenas algo que nos deve preocupar, mas é algo que nos deve obcecar, porque acho que a transparência é essencial em todas as áreas de atividade, no desporto e no futebol, em particular, na vida parlamentar, muito mais, não é? E eu acho que, efetivamente, os acordos parasociais devem ser, em suma, divulgados, comunicados às entidades, mas não podemos divulgar o documento na totalidade, porque há sempre sigilos e questões sigilosas que, como compreenderão, não poderão deixar de ser alvo de alguma reserva, até pelo sigilo negocial. Peço desculpa. Tentei responder a todos para não dizerem que... Muito bem. A senhora deputada já não está cá, da Iniciativa Liberal. De facto, eu já respondi à questão mais do que o futebol, mas para o desporto. Falei da questão da transparência. Também é óbvio que não falei aqui, mas saliento a inovação das sociedades por cotas neste âmbito. É preciso perceber que as SEDUCs, Sociedades Desportivas Universitárias por Cotas, é também algo pioneiro da parte do português. Mais ninguém tinha criado esta legislação no estrangeiro e Portugal é absolutamente pioneiro, como é um Tribunal Arbitral do Desporto em sede governamental, ainda que sediado no Comitê Olímpico. Portugal tem sido pioneiro na parte do desporto nesse sentido. Agora, o quadro sancionatório, como eu disse anteriormente e em sede aqui do Dr. Rui Vilar, eu acho que temos também que abranger o quadro sancionatório às sociedades esportivas em caso de flagrante, digamos, delito. Agora, é preciso também ter aqui uma cautela, porque não há bom senso, não. Temos que ter a preocupação de que tudo o que toca em suspensão da atividade, temos que ter o cuidado dessas sanções não serem aplicadas entre épocas desportivas, sob pena de, com a cura, criarmos um problema semelhante, por exemplo, que nos aconteceu com o Desportivo das Aves, que não sabiam se iam a jogo, se não iam a jogo, e é óbvio que queremos também salvaguardar a segurança jurídica da competição em si e que não seria uma aplicação de uma lei que levaria ao atropelo dessa normal decorrer das competições, que é um imperativo legal. Muito obrigada, Desculpe, doutor. alonguei um bocadinho. Não. Está perfeito. Muito obrigada, doutor José Miguel. Em nome da 12ª Comissão, nós agradecemos os contributos e o enriquecimento que trouxe a este debate na especialidade. Despedimos, peço apenas um minuto para despedir-me deste nosso convidado e trazer outro. Com licença. Certíssimo. Eu agradeço e precisar da minha parte. Obrigado. Ficam com os contactos e têm tudo.